Olá, boa tarde aos que já entraram aqui. Estamos quase a começar. Vamos só esperar mais uns minutinhos. Ainda estamos a ter algumas pessoas a entrar agora, por isso vamos só esperar um pouco e ver. Só dar mais uns minutinhos antes de iniciarmos.
Bem, penso que podemos, se calhar, dar aqui início à nossa sessão. Ainda vamos tendo algumas pessoas a entrar, depois peço que vão ajudando a entrar as pessoas que estiverem na sala de espera. Antes de mais, olá a todos, bem-vindos. Bem-vindos a mais uma Brainstorm. O meu nome é Luís Vieira, eu sou aluno de doutoramento em Engenharia Civil no Técnico e eu faço parte do Clube de Estudantes do Técnico sobre Saúde Mental e Inclusão, que é a entidade que organiza estas Brainstorms. Para quem ainda não conhece muito bem o projeto, estas Brainstorms, no fundo, é uma iniciativa que começámos em maio do ano passado, em colaboração com o Núcleo de Desenvolvimento Académico do Técnico, e o objetivo é trazer para a discussão, através do Zoom, temas que achamos relevantes na área da saúde mental e também da inclusão, fazendo através da participação de alguns oradores que convidamos, que estão particularmente ligados aos temas em análise. O nosso tema de hoje intitula-se Man Talks, como gerir expectativas, e os nossos oradores convidados são membros da associação Man Talks, também do mesmo nome. Eu vou deixá-los depois falar um pouquinho melhor sobre isso, mas desde já apresentar a associação como um espaço de partilha na cidade de Lisboa, destinado ao público masculino e com o objetivo de desconstruir os estereótipos de género e promover masculinidades mais positivas e envolvidas na luta pela igualdade de género. Participantes desta associação da Mentox, temos aqui connosco 3 convidados. Um deles é o Ricardo Higuera, é doutorando em Estudos de Género pela Universidade de Lisboa e Universidade Nova de Lisboa, mestre em Cultura e Comunicação, é jornalista, licenciado em Comunicação Social por a Universidade Finis Terrae do Chile e, para além de ser cofundador do Mentox em Portugal, é também cofundador dos Hombres Terreidores do Chile. Peço desculpa se não disse isto muito bem. Temos também o Luís Michel, que é doutorando em Estudos de Género também, pelas mesmas universidades. É mestre em Psicologia Clínica pela Universidade Federal do Paraná, no Brasil. É psicólogo e é também membro desta associação. E, por último, temos o Flávio Gonçalves, que é licenciado em Sociologia pelo ISCTE, e é cofundador dos Mentox, acreditando que, independentemente da pergunta, a resposta é amor. Então, sejam também muito bem-vindos a esta sessão. Estamos muito entusiasmados para ouvir aquilo que têm para nos dizer e para podermos refletir. Antes de vos passar a palavra, eu gostava de explicar a quem ainda não saiba que depois de uma apresentação mais aqui dos nossos oradores convidados, iremos ter espaço para algumas questões, partilhas de opiniões, etc., através do chat do Zoom, em que iremos usar essas questões, no fundo, para promover uma reflexão na qual eu serei moderador. Ou seja, quero com isto dizer, por favor, interajam através do chat do Zoom, porque o objetivo é ser uma experiência conjunta. E assim sendo, eu gostava de passar a palavra então aos convidados do Mentox. Não sei quem é que gostará de falar primeiro. Flávio, estás com o microfone desligado, exato. Olha, olá, boa tarde a todos e a todas. O Luís vai começar porque tem com ele a apresentação e vamos fazer a partir do... vamos falar um pouco a partir do computador dele. Em primeiro lugar, Luís, em nome da equipa e para começar, quero agradecer o convite à Saúde Mentalist. É um fantástico trabalho este que vocês estão a iniciar e muito importante. Queremos agradecer a tua pessoa, Luís, à Nível Quental, também à Francisco Ardaz, com quem tivemos a oportunidade de ir falando. Sem mais demoras e porque nós vamos querer depois deixar tempo para
principalmente para podermos falar uns com os outros e responder às questões que as pessoas vão colocar. Vou deixar o Luís e o Ricardo apresentarem-se e depois iniciamos então a conversa. Okay? Mais nada, só queria agradecer o convite. Eu acho que é uma proposta muito interessante essa de conversar sobre masculinidades, sobre esse viés da saúde mental. É um tema que me interessa bastante por ter minha formação na psicologia e acho que mais que tudo que seja um momento de troca, de bastante aprendizado para todos os presentes. Olá, boa tarde a todos e a todas. Obrigado por estarem cá. Eu também estou muito grato pela oportunidade. Acho que este tema das expectativas é fundamental na nossa saúde mental, não só no campo dos estudos, da academia ou do trabalho, mas também em termos gerais. Portanto, tomara que a partir daqui, desta conversa que vamos ter, possamos tirar alguns fios e conectar aquilo com outros âmbitos da nossa vida que também muitas vezes ficam cheios de expectativas e às vezes também muita frustração. Mas pronto, já vamos lá. Luís, força. Obrigado. Tudo bem. A gente trouxe uma breve apresentação, né? O Flávio vai começar contando um pouquinho da nossa história, assim, e aos poucos a gente vai adentrando mais no tema do nosso evento de hoje. Então, quem é que nós somos? O Luís fez há pouco uma breve apresentação sobre a forma como nos apresentamos nas redes sociais, mas nós somos muito mais do que isso. Podem ver que este tem sido o nosso lema desde o início: talk, listen, care and share, be a human, not only a man. Nós começámos desta forma em bares, juntámos homens em bares a falar sobre sentimentos. Isto porque não nos identificávamos com a forma como a sociedade constrói a ideia de ser homem, e que tem a ver com esta ideia, com as expectativas, e iniciou... qual a melhor maneira, não é, de quebrar com uma ideia tão enraizada e que nós considerávamos errada porque não estávamos incluídos, porque homem é forte, não chora, é agressivo. Qual a melhor maneira que não num bar juntando homens que querem falar sobre sentimentos e poder fazê-lo desta maneira, não é? Luís, podes passar? Mas começou assim, de maneira muito simples. Eu e o Johnny estávamos a ter uma conversa na casa dele, porque eu estava com alguns problemas na minha relação, que já tinha na altura cerca de 10 anos, e depois de uma tarde a desabafar com o Johnny, a falar sobre essa situação, no final da conversa eu disse-lhe: bem, foi muito bom falar contigo, quase não é possível falar com homens normalmente sobre estas questões relacionadas com sentimentos e coisas mais profundas, e nós já tínhamos um histórico de participar em rodas de conversa, estar ligado à área da gestão de emoções, e a verdade é que normalmente éramos quase sempre dos poucos homens presentes. E então surgiu nesse dia, depois dessa conversa, um desafio: porque não fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que mudasse isso, porque realmente nós não nos víamos nessa ideia. E foi aí que surgiu a ideia: porque não fazermos rodas de conversa só para homens, onde possamos também nós ser genuínos, falar sobre temas profundos e mostrar que esta ideia de homem que a sociedade ainda vai passando e que nós conhecemos, esta ideia, o patriarcado que existe, todo este machismo, não é algo que faça sentido. E foi assim que começou, numa conversa, como temos aqui uma conversa franca entre amigos, portanto, aquela ideia de homens em bares a falar sobre sentimentos.
Foi assim que começou, mas entretanto já há muitas outras coisas que temos feito. Neste momento já somos associação, surgiram convites e temos conseguido estabelecer diversas parcerias, principalmente juntando-nos a mulheres feministas, corajosas, lutadoras e que já têm feito um enorme percurso e aos quais nós achamos que é necessário haver cada vez mais homens a juntarem-se. E é isso que nós achamos que somos aliados do feminismo. Agora o Luís vai continuar, falar um pouco mais, agora entrando já mais no tema, nesta ideia das expectativas. Bem, acho que é importante sempre contextualizar assim, que a masculinidade é uma construção social, né? Então, pensar sempre como que a nossa socialização ela vai se dando e vai se dando também a partir de normas específicas, né? Teve uma pesquisa que foi feita pela um projeto da ONU Mulheres que trouxe algumas características que seriam relacionadas a um ideal de masculinidade, né? Essa ideia bem da masculinidade hegemônica, né? Então, quais seriam as expectativas em relação ao que um homem deveria ser que foi encontrada nessa pesquisa? Heterossexual, fisicamente apto, corajoso, forte, né? Alguém que está no controle, que é ativo, sexualmente experiente, que tem uma prontidão sexual, fala firme, não demonstra emoções, sabe se defender, não chora, sexualmente impositivo, trabalhador, provedor, não comete erros, não desiste, aguenta o tranco, competitivo, bem-sucedido e dominante em relação à mulher. Então, são várias as demandas que existem em relação à masculinidade. E aí, assim, acho que é interessante pensar o impacto que isso tem em nós, que somos homens, né, e no modo como a gente vai se desenvolvendo a partir desse estereótipo de masculinidade que muitas vezes nos faz mal, né, e nos faz mal também no sentido de que, tanto por ser algo inalcançável, né, difícil alguém que nunca chore, que nunca demonstre emoções, mas também acho que é legal da gente se perguntar, será que seria desejável, né, alcançar essas normas ou esses valores, assim? Então, o nosso trabalho se dá muito nesse sentido, assim, de questionar esse caminho único que muitas vezes é pregado pela mídia ou pelas nossas referências de masculinidade, pela religião e por tantas outras tecnologias de gênero, que vão nos trazendo como se fosse um caminho único a ser seguido para nós homens. E aí acho que no nosso trabalho a nossa motivação também é um pouco essa, né, de abrir essa caixa, de mostrar que existem outros modos de sermos homens, né? E aí entrando bem na questão do nosso evento de hoje, né, como que essas normas de gênero afetam a saúde mental? Eu selecionei um material que foi desenvolvido pela Associação Americana de Psicologia, que é a APA. Eles lançaram um material em 2018 com algumas diretrizes para a prática psicológica com meninos e homens. E para subsidiar esse material, essas orientações, eles fizeram uma revisão de literatura bem extensa, reunindo várias investigações sobre o modo como meninos são educados para lidar com as próprias emoções. E é muito interessante o que foi percebido a partir dessa revisão, né? Então, dentre os achados, meninos ensinados a não demonstrar sua vulnerabilidade nem expressar sentimentos possuem maior dificuldade em criar laços afetivos com pessoas do mesmo sexo e do sexo oposto, costumam ser agressivos com suas parceiras, são mais inseguros, têm menos amigos próximos do que mulheres ou do que homens educados, de maneira mais aberta quanto à expressão de sentimentos. Suas conexões com outros homens tendem a ocorrer de um modo mais restrito, limitando-se a relações que estabelecem a partir de atividades físicas, em conversas sobre amenidades, política, trabalho, esportes, piadas e ofertas de conselhos práticos para a solução de problemas.
né? Então, uma série de situações ligadas a isso, né? Essa tentativa de seguir uma norma, de não demonstrar a vulnerabilidade. E aí a gente vai percebendo como isso vai afetando as nossas conexões com o outro, né? E também a nossa própria saúde mental, né? Então, muitas vezes, existe essa dificuldade de um homem se abrir com outra pessoa, e quando se abre, normalmente vira algo muito restritivo, né? Não são conversas, muitas vezes, em que se pode se expor aos sentimentos, né? Normalmente mais aquela conversa trivial, em um momento de piada, ou que a gente busca um conselho prático. Do Mentalks, que é justamente um lugar em que a gente pode ser vulnerável, falar um pouco sobre como a gente se sente, ouvir com empatia, né? Um ambiente seguro para isso. Bom, e aí isso também gera algumas consequências para a sociedade, né? Esse modo, essa dificuldade que nós temos enquanto homens de lidar com o nosso próprio sofrimento. Então, essa pesquisa também revelou que os homens possuem mais comportamentos de risco do que mulheres, apresentam comportamentos agressivos, mais comportamentos agressivos e violentos, cometem mais suicídio, abusam com maior frequência de álcool e outras drogas, cuidam menos da própria saúde e recorrem menos a serviços médicos e psicológicos. E aí, nesse último ponto, né, é interessante perceber que a ideia de um cuidado com a saúde, e principalmente com a saúde mental, ainda é um tabu muito grande entre os homens, né? O homem ainda sente muito, né, isso sem generalizar, mas trazendo mais em relação a essa masculinidade hegemônica, assim, ainda existe um tabu muito grande, como se o homem tivesse a necessidade de se manter sempre no controle da situação, e aí uma doença invisível, como é a doença mental, ou alguma questão ligada à saúde mental, é vista como algo que um homem deveria dar conta sozinho, ou muitas vezes é desprezada, diminuída, né? E aí a gente tem um problema ainda maior, né? Que é além de alguma questão envolvendo a saúde mental, a dificuldade em buscar ajuda, buscar algum apoio. Bom, e aí a gente pensou em algumas questões para motivar também, né, a discussão que a gente vai ter a seguir, que é pensar quais são as normas, valores e os estereótipos de gênero com que os homens se deparam no ensino superior, né? Porque essas normas, elas estão em todos os lugares, então seria legal que se vocês pudessem também nos trazer um pouco de como é que vocês percebem isso no contexto do ensino superior mais especificamente. E também, né, acho que uma outra particularidade é essa de estar no ensino superior e num contexto de pandemia, né, que também traz ali as suas peculiaridades. Eu não sei se o Flávio gostaria de acrescentar alguma coisa a esses pontos. Sim, obrigado, Luís. Só queria mesmo frisar esta questão em relação. Nós normalmente nas conversas nos bares escolhemos temas para debate e também nas conversas que já organizámos, em que incluímos também as mulheres para termos esta conversa franca e empática sobre o caminho que precisamos fazer juntos. E também nas escolas onde já estivemos a dinamizar sessões com jovens no ensino preparatório, o que nós fazemos é sempre estimular as reflexões e estas duas questões são precisamente também para estimular reflexões. Nós não somos profissionais da área da saúde mental, embora o Luís seja psicólogo, enquanto projeto nós questionámos-nos a nós, estamos em desconstrução e achamos que é através dos questionamentos que cada um pode iniciar o seu processo e pensar sobre isto. Então, queria deixar esta referência do porquê de começarmos com estas questões, por isso o desafio é começarem já a pensar sobre isto, para logo já a seguir começarmos a conversar e
e queríamos ouvir mesmo aquilo que vocês acham. Luís, se calhar voltava só a repetir a primeira, para voltar atrás para poderem ver e começar a pensar sobre isto. Então, quais são as normas, valores e estereótipos de género com que os homens se separam no ensino superior, principalmente para os homens que estão na sala? Pensem um pouco nisto. Quais é que são as vossas... quais é que são os desafios para vocês no ensino superior? E estamos a falar de alunos, mas também dos professores e investigadores que também fazem parte do ensino superior, não é? Que desafios, as normas. E depois, o que é que muda nesta questão da pandemia? O que é que ainda se acentua mais, não é? Pronto. Para terminar, aquilo que nós acreditamos e também que é um pouco o propósito do nosso trabalho é isto, é preciso coragem para ser imperfeito, aceitar e abraçar as nossas fraquezas e amá-las e deixar de lado a imagem da pessoa que devia ser para aceitar a pessoa que realmente sou, e isto tem muito a ver com as questões das expectativas que existem associadas ao género masculino, e a Brené Brown fala muito sobre este tema. Aconselhamos a quem ainda não conhece a segui-la, porque a questão da vulnerabilidade, da vergonha e da coragem é muito associada é muito dos estudos dela e aborda muito a questão também dos homens. Isso. Agora, Luís, é contigo, nós estamos abertos para a conversa, tanto eu, o Luís, como o Ricardo, estamos disponíveis para falar e ouvir as questões que todos queiram colocar. Bem, antes de mais, eu gostava de agradecer muito, mas mesmo muito, pela vossa apresentação, porque tem algumas coisas escritas que eu acho que não serei o único que olha para essas palavras e pensa, pois, realmente, é em cheio, não é? E isso não é falado, e então é bom poder trazer isso para a discussão. Eu queria pedir a quem nos estivesse a seguir para começarem a colocar as perguntas que tenham, se calhar às vezes até um bocadinho as respostas que vos passam pela cabeça em relação às questões que aqui os rapazes do Man Talks puseram, que era normas, valores e estereotipos no ensino superior, da vossa posição, e agora aqui com a pandemia, o que é que isto muda? Exato. Em geral, eu gostava, se calhar, de começar a perguntar-vos como é que isto tem sido para vocês em relação à parte da pandemia, em relação à vossa experiência. O que é que têm observado de diferente? E a seguir começamos com algumas das perguntas que tenham aparecido no chat, mas acho que começaríamos por aí. E a pergunta é feita a qualquer um de vocês, se calhar o Ricardo, que tem falado menos durante a apresentação. Tens que ligar o microfone. Ok. Pronto, obrigado. Como tem sido durante este tempo, tem sido difícil em termos de acho que para conectar esta reflexão com o que o Luís e o Flávio estavam a falar, acho que desde crianças os homens somos ensinados a viver na certeza, na segurança, nas coisas claras. Temos de ter uma atitude, uma personalidade muito concreta, muito de direção, de liderança, de trazer pessoas, de tipo liderar os processos, os grupos, as conversas e tal. E acho que se calhar uma das coisas que, pelo menos pessoalmente, fez-me refletir muito foi como é que nós agora começamos a viver num tempo de incerteza, sobretudo no início da pandemia, né? Que foi muito difícil porque ninguém sabia muito bem o que era esta pandemia, ninguém sabia muito se íamos apanhar o Covid só por sairmos à rua. Foram muitas coisas. Não é culpa de ninguém em termos da informação, mas também porque, pronto, não
o mundo inteiro estava assim a tentar perceber o que estava a passar, né? Mas, mas foi uma das coisas que apareceu muito vivamente nas conversas que tivemos no início da pandemia também, que tinha a ver com isto. Como é que agora, eu, enquanto homem, muitos homens, por exemplo, que têm uma família, têm uma parceira, um parceiro, que têm uma família, que têm filhos, filhas, como é que agora estes homens conseguiam lidar com esta incerteza, não só para eles próprios, mas também uma certeza para a família, para dar segurança à família do processo que estava a seguir ou que vinha a seguir. E a partir daí, acho que aconteceu muita coisa, muitas reflexões sobre o papel e os nossos papéis dentro da casa, dentro da família também, nas nossas relações, por exemplo, mesmo em homens que partilham casa, por exemplo, com amigos ou amigas, que não necessariamente têm uma família, uma parceira, um parceiro em termos afetivos íntimos, mas também qual é o meu papel enquanto a minha própria segurança e certezas para eu estar bem mentalmente e com uma saúde mental tipo acorde, mas também como é que eu posso também, ou qual é o meu papel enquanto suporte para outras pessoas. E isso trouxe muita reflexão em o peso que os homens enfrentamos, um peso que não vem por que não é colocado sobre nós, tipo, desde lá fora, não é alguém que põe o peso sobre nós. Somos nós, É interior. homens, ao longo da história, dos séculos, da construção social que temos feito, que temos feito isto. Tipo, criamos uma estrutura, uma narrativa, uma história de como os homens devemos ser na sociedade, que acaba por ser um tiro no pé. Porque na medida que nós criamos narrativas que são às vezes muito fantasiosas, muito, como o Luís referiu na apresentação, com muitas características que não apontam ao nosso bem-estar emocional, psicológico, acaba por ser tipo uma ideia, um ideal, uma fantasia, que quando não é bem trabalhado, acaba por ser, ou acaba por mostrar muitos espaços que podem ser de muita dor, de muita incerteza, de muita preocupação também, mas o melhor, ou seja, vamos dizer, eu vou dizer o melhor, mas a oportunidade que temos ali é mesmo de olhar para aqueles espaços e tentar de corrigir, tentar trabalhar aqueles espaços, ou tentar desmontar aquelas narrativas que, se calhar por causa da pandemia, foram forçadas para nós enfrentarmos aquelas narrativas e tentar de passar este tempo, ou transitar esta pandemia que ainda continua de uma forma diferente. Vou ficar por aqui para não monopolizar a conversa. Amigos, Sim, obrigado pela pergunta. eu gostei muito dessa tua visão e acho que está um pouco ligada a esta coisa da incerteza e do aceitar a frase que trouxeram da Brené Brown, não é? Aceitar a imperfeição, não é? As coisas acabam por se ligar muito, a meu ver. Não sei se tem, Flávio ou Luís, tem mais alguma coisa que gostassem de acrescentar a essa questão. Olha, na verdade, nós sobre este tema poderia existir de facto muita conversa, mas eu vou só deixar aqui uma nota de um livro que existe, que é do Lewis Howes, que fala sobre as máscaras da masculinidade, e em que ele fala todo sobre estas questões de as diferentes máscaras que os homens ostentam e a forma como isso os condiciona e acaba por prejudicar também a sua saúde mental.
O livro existe apenas em inglês, mas há vídeos no YouTube que falam também sobre estas questões. Podem fazer uma pesquisa e também ajuda a clarificar um pouco sobre esta ideia que o Ricardo acabou de referir. Da minha parte, sim, acho que a única coisa que eu queria acrescentar e que eu acho que é bastante presente também no ensino superior, assim, é esse ideal de produtividade ou assim de uma legitimação da masculinidade pelo trabalho, pela produção, né? E eu acho que isso na pandemia acaba sendo um ponto também importante, assim, da gente se ater, porque como manter uma produtividade, manter o mesmo ritmo de trabalho com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, com toda uma outra dinâmica que se impõe com a pandemia, né? Então, eu acho que aprender a se adaptar a isso, a flexibilizar e se respeitar em termos de limites, saber que um dia vai ser diferente do outro, também tem sido um ponto, pelo menos para mim e para algumas pessoas ao meu redor, assim, importante. Eu acho que está ligado também a essa questão da masculinidade, assim, dessas demandas que existem, né, para os homens. Sim. Aceitar, se calhar, que não estamos a viver os mesmos dias e então as expectativas provavelmente também não deviam ser postas no mesmo nível, não é? Sim. Eu vou passar então aqui algumas das perguntas que já têm surgido pelo chat. A Nívia pergunta assim: aos alunos, muitas vezes não é permitido discutir a sobrecarga das tarefas. Isto no técnico, então, acontece muito. Já havia um professor a rir do aluno chamando de chorão. O que é que a gente deve fazer nessa altura? E eu pressuponho dos dois pontos de vista, não é? Ou seja, da pessoa que está a sofrer este discurso e eventualmente até de quem esteja a assistir. O que é que vocês acham em relação a isto? Posso? Há uma reflexão que nós temos tido há muitos meses, que surgiu precisamente a partir de como é que nós vivemos a nossa masculinidade, ou como é que nós somos ensinados, enquanto homens, a experienciar a nossa masculinidade, especificamente em espaços educativos. Nós participamos no início do 2020, fizemos um trabalho fez parte do projeto Ser Humano na Igualdade, e tivemos de trabalhar com rapazes de 3 escolas em Lisboa, para falar precisamente sobre masculinidades e como é que este grupo de rapazes trazia uma determinada ideia de masculinidade desde casa, mas também reparamos no processo como é que a escola, e neste caso não vou falar só da escola, mas também do instituto ou qualquer espaço académico ou de trabalho, mesmo assim, é um espaço onde não só as pessoas que vão lá, por exemplo, alunos do técnico, assistem e trazem consigo uma história de referências de masculinidade, por exemplo, mas também, e vivenciam a masculinidade dentro do espaço académico, né? Mas também como é que o espaço académico, neste caso o instituto, pode ser ou não um ente construtor de um determinado tipo de masculinidade que os alunos devem seguir ou devem referenciar para a sua vida. E isto não é com o facto de um professor dizer, ou seja, um professor dizer que não é chorão, por exemplo, mas também de uma forma mais estrutural, podemos dizer assim, é como, por exemplo, uma instituição de educação trata o tema da disciplina, aborda o tema do respeito, aborda o trato entre os alunos, as alunas, os alunos e os professores, os docentes, como é que se criam espaços de interação entre, sei lá, turmas diferentes. Então, há uma série de fatores que podem ajudar a compreender que a masculinidade não é só do aluno que vai até o instituto, não é o aluno a performar a sua masculinidade dentro do espaço, mas também ele enfrenta um determinado tipo estrutural de masculinidade.
e isso pode provocar um confronto importante, porque se calhar este aluno nunca foi confrontado com uma frase do tipo não sejas chorão, ou tens de ser forte, ou qualquer coisa, e então percebe que é nesse espaço, na academia, ou nesse espaço específico, está vai ter de se moldar, provavelmente, ou não, vamos ver, as diretrizes que aquele espaço acadêmico declara. Sim. Portanto, acho que isto é um fator importante na reflexão, porque muitas vezes as instituições não fazem a reflexão sobre o quê? Ok, qual é o tipo de pessoa que estamos a formar além dos conhecimentos científicos acadêmicos? Que tipo de pessoas é que nós queremos para o mundo, para quando eu estiver lá fora, vamos dizer lá fora como se a escola ou a academia fosse um espaço separado, não? Mas é tipo quando eles saírem, eles e elas Sim. saírem, e aquilo é uma reflexão que é necessária, é muito necessária, porque muitas vezes fica a sensação que um estudante, um jovem homem, por exemplo, que vai até a faculdade, qualquer que esta seja, é só uma pessoa que traz uma história de masculinidade, por exemplo, e a instituição acadêmica tipo, não faz nada com isso. Mas, e Sim. então, é esta consciência e esta necessidade muito forte que vai repercutir fortemente o tipo de pessoa que vai sair ao mundo laboral, acadêmico, depois Sim. com uma determinada carga, uma determinada narrativa também da masculinidade. Eu gosto muito dessa reflexão. Pronto, eu vou tentar desconstruir um pouco daquilo que eu entendi e de seguida passamos para outras questões, porque têm surgido, mas pelo menos do meu entender foi como é que o ambiente em si, não é? A relação aluno-professor não é unívoca, está inserida num contexto académico, profissional, etc. E como é que nós também devíamos, se calhar, refletir um pouquinho em relação às pessoas que integram e a que tipo de valores é que estamos a puxar quando vivemos, neste caso, na universidade. Eu vou seguir aqui para outra pergunta, que é, temos aqui o João Geraldo a dizer que gostava que falassem de normas, valores e estereotipos aplicados a homens homossexuais. Não existirá aqui uma expectativa assente em duas dimensões que, por vezes, parecem incompatíveis para muitos, ser-se homem e ser-se homossexual. E isto, acho que liga até, se eu não me engano, foi a primeira palavra na caixa que o Luís mostrou, que era a questão da heterossexualidade. Não sei qual de vocês gostará de responder, acho que agora o Flávio ou o Luís, um de vocês. Acho que foi uma boa lembrança, assim, né? A heterossexualidade era um dos primeiros itens, assim, e eu acho que é sempre bom entender que aquela caixa, né, como se fosse, é o que a gente chamaria de uma masculinidade hegemônica, que é algo que não é alcançado por quase nenhum homem, mas que todo homem tem como uma referência, como um ideal a ser seguido, né? E aí, nesse ponto, a questão da heterossexualidade aparece como um dos principais itens, assim, né? Então, eu acho que quando uma pessoa se descobre gay, né, homossexual, ou enfim, ela acaba notando que existe essa sensação de que, bom, eu já não faço parte dessa caixa, dessa masculinidade hegemônica, então é uma dissidência, assim, né? O que não significa que não existam outras, né? Então, acho que um homem por inúmeros outros fatores que vão aparecer e também vão criar isso, né? Mas não sei se o que o Ricardo ou o Flávio também podem acrescentar, mas eu sinto que é um dos itens que são muito valorizados numa masculinidade hegemônica e que por isso mesmo causam uma exclusão muito grande, assim, quando se fala sobre ser homem homossexual, né?
Pois. Sim, posso também acrescentar relativamente a isto, embora isto suscite bastante reflexão, não é? Por exemplo, não é, no meu caso, não é, há sempre deve-se ter em conta a experiência pessoal e o lugar de fala, como se costuma dizer, não é o meu lugar de fala, mas enquanto homem heterossexual e em desconstrução, eu tenho ideia das vezes que também eu no passado tive comportamentos machistas, não é? E comportamentos nestes que se referem a quem nunca mandou aquela piada ou fez aquele comentário quando viu um homem considerado afeminado segundo as regras da sociedade. Uma das máscaras, por exemplo, se fala no livro que referi, é realmente a máscara sexual, e a máscara sexual dita que os homens devem ser promíscuos e ter sucesso com o sexo oposto, não é? Com o mesmo sexo. No fundo, a questão que nós temos percebido e é das reflexões que temos feito no Men Talks é que esta ideia de machismo e do patriarcado e o poder que se dá ao homem tem tudo a ver com a recusar tudo o que é ser feminino, e a homossexualidade e um homem gostar de outro homem. Esta ideia é precisamente aquela ideia que se associa à questão do feminino, não é? Como tantas outras. Já estou a ver aqui várias questões que referem-se à forma como o homem deve ser, não é? A questão das cores, desde pequenino, toda aquela ideia, todas estas ideias estão associadas a uma recusa de fugir ao feminino, não é? Porque homem que é homem não tem que ser superior à mulher. Há toda uma série de questões que estão associadas a estas ideias e que realmente ainda é necessário desconstruir. Sim, nesse caso, se calhar até aproveitando o teu repto, eu vou seguir aqui para outra questão do Tomás Hipólito, que diz que durante o mestrado sentiu muita pressão de ter que fazer as tarefas exigidas bem e a ter que superar-se constantemente para conseguir ser melhor e estar ao nível dos outros. Muitas vezes a exigência era ridícula e promovia um estado de constante sobrevivência. Aprendemos a safar-nos e não as competências desejadas. E dizer que era demasiado e que me sentia assustado e sobrecarregado era muito tabu, porque os outros também aguentam. E então, realmente, às vezes entramos aqui numa onda em que não existe comunicação, todos falam, todos sentem se calhar a mesma coisa e o mesmo peso excessivo, mas entramos num silêncio congregado, não é? Não sei se tem alguma coisa a sugerir em relação a isto, alguma dica que gostassem de dar aqui ao Tomás? Já voltamos a fazer a roda, Ricardo. Eu acho que na maioria das áreas em que estamos envolvidos ao longo da vida estão fortemente cruzadas pela componente da competição de sermos o melhor possível ou melhor do que os outros, né? E isto muitas vezes implica termos uma atitude e um comportamento muito individualista, pouco comunitário, pouco amável com outras pessoas. E isto, pelo menos na academia e na minha experiência, que eu também tive aulas na faculdade e quando estudei jornalismo, que a academia, ou seja, sermos os melhores na academia vai trazer, aparentemente e inegavelmente, sermos bem-sucedidos no mundo do trabalho. Sermos bem-sucedidos no mundo do trabalho implica termos um bom trabalho, um bom emprego, um bom ordenado, implica também irmos fazendo check das coisas que a sociedade espera de nós, porque a partir daí provavelmente vai ser
que aquela pessoa vai tentar, na maioria dos casos, né? Na generalidade, pelo menos, e não podemos esquecer que vivemos um mundo predominantemente heterossexual e binário, portanto, isto é importante também, que sermos bem-sucedidos no mundo do trabalho vai trazer consigo que, se calhar, no momento de termos uma família, que é o outro check da vida enquanto homens, enquanto pessoas, vamos ter acesso a uma melhor posição e vamos ter acesso a uma melhor posição social. E isto também faz parte muito fortemente da ideia da masculinidade hegemônica também, esta ideia estrutural da masculinidade hegemônica, porque são variáveis que fazem parte da equação daquele homem que a masculinidade hegemônica tenta projetar nas pessoas e na sociedade. Portanto, e isso também, que este só vou dizer, mas isto dá para uma análise muito mais profunda também, não temos de esquecer que este componente de competição e de sermos os melhores no mundo da academia para depois sermos os melhores no mundo do trabalho está muito fortemente cruzado com o capitalismo. E o capitalismo faz com que as pessoas compitam por serem as melhores, sempre. E isto traz que consigo que esta condição gregária de vivermos numa sociedade e de termos a possibilidade de trabalhar em conjunto, muitas vezes fica esquecida, porque a mensagem que passa neste sentido é, pronto, tu tens de ser o melhor ou a melhor profissional, o melhor ou a melhor estudante, porque é só tu, a partir daí, que vais conseguir o sucesso que mereces, ou que deves ter para cumprir com os mandatos sociais. Portanto, há uma sucessão de factos que também é importante olharmos com atenção. Bem, a partir de agora eu faço aqui um acordo com vocês, é só porque como nos continuam a chegar muitas perguntas, vamos tendo uma resposta de cada um de vocês, mas se um de vocês achar que ainda quer contribuir com alguma coisa assim de uma forma mais incisiva, por favor, interrompam. Sendo assim, eu passava aqui a um comentário do James e uma pergunta também, que é, pode-se dizer que saber os nossos limites e moderar expectativas em tempos de pandemia é um problema só da masculinidade, visto que ele sente que é um desafio que é partilhado tanto por homens como por mulheres. Talvez o Luís, agora. Eu acredito que sim, seja algo partilhado, assim, e acho que quando a gente fala das normas de gênero, assim, também não é colocar todo mundo no mesmo pacote, assim, né? Homens e mulheres têm muitas coisas em comum, assim. O que eu acho que existe socialmente é um acolhimento maior em relação às mulheres, no sentido de poder dividir isso com outras pessoas, poder falar sobre a saúde mental, sem que isso seja reconhecido como uma fraqueza, como algo que faça delas menos, assim. Enquanto que o estereótipo masculino traz muito essa imagem de que, enfim, não se deve ceder, se deve sempre ir até o fim, né? Enfim, persistir independente da situação, né? Então, acho que são contextos que às vezes dificultam ainda mais ou acarretam prejuízos para a saúde mental dos homens nessa situação específica, né? Porque quando a gente vai falar de desigualdade de gênero em saúde, a gente vai ver que as mulheres têm muitas questões em que elas são prejudicadas, né? Mas acho que nesse ponto específico, talvez a gente precise ter uma atenção especial aos homens, assim, de criar espaços de acolhimento, de suporte, para que isso deixe de ser um tabu. Totalmente de acordo. Temos aqui o Ricardo Magalhães, que pede-vos um comentário em relação à expressão artística. Parece que os rapazes são muitas vezes empurrados para o desporto e as raparigas para as artes. Concordam que não é socialmente tão natural um rapaz expressar-se artisticamente? Que podemos fazer para desconstruir esta questão?
Creio também que o estereotipo de masculinidade afeta a nossa relação com pessoas do sexo oposto, que tememos percepcionarem-nos de acordo com esse estereotipo, independentemente do mesmo não se aplicar a nós. Ou seja, sermos interpretados como um machão que provavelmente até nem queremos ser. Como podemos desconstruir essa imagem que pessoas do sexo oposto têm de nós? Ou seja, isto acabam por ser duas perguntas. A primeira em relação à parte artística versus a parte física. Se calhar começamos por aí, pelo Flávio. Pronto, é aquela ideia de o homem veste azul e a mulher veste homem, as crianças, não é? O menino é para o azul e a menina é para o cor-de-rosa. O menino é para o futebol e a menina é para o balé. São aquelas ideias que estão tão entranhadas, não é, na sociedade, que nós nem sequer questionamos como é que, de onde é que isso vem. São estereótipos associados ao género, como se um homem não pudesse, uma criança do sexo masculino não pudesse brincar com uma boneca e uma rapariga não pudesse jogar futebol. E está realmente ligado à questão da arte. Tendencialmente assume-se a arte como sendo uma coisa mais feminina, quando isto não está diretamente relacionado com isso, tem a ver com construções sociais apenas, e depois também com a questão das energias. É possível que um homem tenha energia, não entrando muito em profundidade nessa questão que não domino totalmente, mas um homem pode ter uma energia mais feminina, assim como uma mulher pode ter uma energia mais masculina que dê para que ambos possam desempenhar ambos os papéis. Não tem que ser exatamente igual. E aqui em relação à segunda parte de como desconstruir um bocado dessa projeção da caixa. Isto é uma situação que é muito profunda, mas poderia dizer assim superficialmente que aqui tem a ver com a nossa autenticidade, não é? Que aquela frase da Brené Brown tem a ver com isto, com nós aceitarmos como nós somos e acharmos que somos suficientes exatamente como somos, independentemente daquilo que dos fatores externos e da forma como nos querem ver ou associar. E para mim é uma coisa que é muito importante, é realmente mudarmos a educação de raiz. Quando falo nesta questão do homem, da criança, do sexo masculino, do azul e do rosa para a menina, isto tem a ver com a forma como educamos as nossas crianças, não é? E depois há aquela questão que há bocado se falava sobre a sociedade, ser binária, não é? A forma construída apenas heterossexual. É natural que eu, se de alguma forma, imagina que eu estou a crescer e quero brincar com uma boneca e vejo que todos os meus amigos, todos os outros homens brincam com a bola. Eu vou-me sentir talvez um pouco desadequado se ninguém me explicar que ok, está tudo bem, tu podes fazer isto desta maneira e eles também podem fazer daquela maneira. Portanto, há um problema aqui de raiz a nível da educação. Eu recentemente fiz a formação de parentalidade consciente e para mim seria a melhor forma de nós educarmos as nossas crianças hoje em dia para que possam crescer com autoestima e possam viver a sua autenticidade e a sua genuinidade, independentemente da forma como a sociedade quer ou pretende influenciar quem ele ou ela é. Sim, passando um bocadinho logo pela raiz, não é? Sim, exatamente. Acho que é mesmo questão de raiz. O James tem aqui um comentário que eu acho que já foi um pouco discutido, então por constrangimentos de tempo eu vou passar, mas depois, se quiseres ainda voltar ao assunto, por favor, pega nele de novo. E agora temos uma mensagem aqui do Gonçalo,
que pega um bocado nos diapositivos iniciais, onde falavam de como as mulheres definiam os homens. Consideram importante passar todas estas mensagens sobre homens em sessões futuras, mas em algumas delas com o público-alvo focado nas mulheres. Acreditam que essa ideia pode contribuir para uma maior inclusão do sexo masculino nos padrões da sociedade atual. É que eu pessoalmente sei de casos de muitos homens que agem da forma que vocês definiram, com o objetivo principal de obter a aprovação das mulheres. Ou seja, muitas das vezes aprovação para relações amorosas e homossexuais. Pelo menos conheço alguns casos assim. E acho que isto também tem a ver até com o próprio objetivo. Isto é uma conversa que nós trouxemos aqui para discutir o tema da masculinidade, mas sempre muito interessados em manter isto aberto tanto a homens como para mulheres, porque o assunto parece-me muito, muito discutível. O que é que vocês acham em relação a isso? Eu acho que não somos nós, homens, que temos de ir a falar com as mulheres sobre como nós, homens, temos construído a narrativa da masculinidade para os homens. As mulheres têm feito uma luta há muitos anos. O feminismo trata precisamente disto. Não há nada do que nós estejamos a falar hoje que as mulheres não saibam. Ou seja, o problema fundamental ou a operacionalização mais forte ou mais de maior impacto da masculinidade hegemônica é a violência de gênero. A violência de gênero, o que as mulheres sofrem por causa desta narrativa de masculinidade, é uma coisa que nós, enquanto homens, temos de olhar para isso. Nós, enquanto homens, temos de falar entre nós. Nós, enquanto homens, temos de ser capazes de desconstruir essa narrativa, porque não há nada que nós possamos dizer que as mulheres já não saibam. A problemática sobre as masculinidades não é recente, data de muito tempo. Há estudos, há campos nos estudos de gênero sobre masculinidades, houve... os livros, académicos e académicas falam de uma crise da masculinidade nos anos 70, de 1970, porque precisamente foram as mulheres e os grupos das dissidências sexuais e alguns primeiros homens que começaram a perceber que esta narrativa, que esta ideia de ser homem, não dava para vivermos felizes, para vivermos em liberdade, para vivermos em harmonia com as mulheres também. Portanto, acho que em vez de nós pensar que temos de ir a falar com as mulheres sobre o que acontece com nós enquanto homens por causa da masculinidade hegemônica, nós temos de olhar para nós enquanto homens e falar entre nós e dizer, pá, aqui está a acontecer isto, temos imensos problemas por causa deste tipo de masculinidade, e então o que é que nós podemos fazer? Ou seja, esta narrativa que está posta lá fora, na sociedade, vamos dizer assim, não chegou, tipo, não caiu do céu. Esta narrativa foi construída por homens, pelo patriarcado. Portanto, nós, enquanto homens, temos de ter a responsabilidade e a consciência de que a única forma que a situação vai mudar, que este problema vai mudar na sociedade, é se nós intervirmos de uma forma ativa, se falarmos com os nossos círculos, se falarmos entre os colegas, se falarmos entre os homens da família, se formos capazes de, por exemplo, parar, sermos uma verdadeira parede de, por exemplo, piadas machistas no grupo de WhatsApp, por exemplo, de sermos uma verdadeira parede para não continuar, para já não receber, tipo, sei lá, fotografias de mulheres de qualquer tipo, tipo, estes comentários machistas. Temos nós de sermos quem estejamos à frente, tipo, para evitar que isto continue a acontecer. Portanto, as mulheres já têm uma luta suficientemente importante, forte e de muita dor também porque a violência de género é uma situação que temos de reagir mais fortemente como sociedade. Portanto, o trabalho
na minha opinião, e acho que os meus amigos do Mentox concordam com isto, deve ser, e é por isso que estamos cá, né? Enquanto associação, deve ser feito entre nós. E a partir das soluções que nós possamos encontrar enquanto homens, vamos conseguir fazer a mudança na sociedade lá fora. É isto. Eu agora vou saltar aqui um bocadinho da ordem, porque parece que tivemos aqui um bocado de uma resposta do Henrique. E então ele fala, acho que o que ele quis dizer é que esses padrões estão tão infiltrados na sociedade que as mulheres esperam um homem de acordo com o padrão, acabando por assustá-las quando isso não acontece. Talvez considerar com tema uma forma de nós desconstruirmos essa imagem de homem e podermos ser mais como nós mesmos, diferentes uns dos outros. Ou seja, acho que acaba por ser já mais lidar com esta segunda fase, não é? Se calhar até com uma projeção ainda adicional. Não sei se sou eu que não estou a entender, mas parece-me que será uma coisa deste género. Não sei, Flávio ou Luís, se um de vocês quiser comentar. O que eu fico pensando assim é que o gênero é uma questão relacional, né? Então a gente não consegue pensar separadamente o que é ser homem e o que é ser mulher. E aí nessa complementariedade, assim, normalmente o que significa ser homem é justamente uma oposição ao que é ser mulher. Então tudo que é visto como feminino para um homem é negativo, né? Como foi falado, a expressão artística são signos de uma feminilidade que nos traz, né, uma repulsa em termos de estereótipos de gênero, de valores de gênero. E eu acho que nisso é muito natural que existam as expectativas, talvez até mesmo das mulheres, em relação àquele estereótipo do que é o homem, né? Agora, acho que é importante contextualizar, e eu acho que o Ricardo, na fala dele, trouxe isso também, o quanto que existe uma estrutura, e nessa sociedade binária que a gente vive, né, nessas relações de poder que existem entre homens e mulheres, nós somos aqueles que têm mais privilégios, aqueles que saem beneficiados na maior parte das vezes. O que a gente trouxe, acho que um pouco na apresentação inicial, são alguns efeitos colaterais desses privilégios que a gente tem. Mas acho que é importante a gente não perder isso de vista, né? Que esses efeitos colaterais vêm, mas, por outro lado, a gente tem muito mais privilégios quando a gente vai analisar essa situação, assim, então, em termos dessa divisão. Obrigado pelas vossas respostas. Eu vou tentar fazer com que esta sessão também não se alongue muito, mas tentando também responder às perguntas que ainda estão por colocar. Temos aqui o Henrico, que pergunta como transmitir para a família e lidar com a insegurança que a faculdade propõe aos alunos, considerando que a expectativa é que o homem seja persistente e não desista, mas o pensamento é praticamente impossível de ser evitado, principalmente nesta pandemia. Isto liga um pouquinho aos assuntos que falámos anteriormente. Ou seja, talvez será uma questão de assumir um pouco essa incerteza e debilidade, ou é não abrir jogo da segurança para não criar um ciclo de insegurança maior? Pessoalmente, acredito que deve haver um espaço seguro, de confiança, um espaço de não julgamento e um espaço onde a vulnerabilidade, a honestidade possa existir. Portanto, se alguém se encontra nesta situação de dificuldade, de não conseguir lidar com as exigências e perceber primeiro se essas exigências são exteriores ou interiores, ou se resultam de um pensamento interior, não é? Fazer esta análise. Na relação com os familiares, o ideal é que já haja essa possibilidade de eu, se não me sentir bem com
não estou a sentir-me confortável e não estou a sentir bem com o que estou a fazer no meu papel, seja na escola, seja a nível profissional, do desgaste, eu possa ter alguém em quem possa confiar e possa partilhar isso sem ser julgado, não é? É a primeira coisa. Se não existir, por causa da pressão coerciva que existe, seja ou da sociedade ou seja da família que espera algo de mim porque tem neles enraizados também todas estas coisas que nós já falámos, estes estigmas e estes estereótipos sociais. A melhor forma de eu lidar com isso é olhando para dentro e perceber como é que o que é que eu preciso agora para me sentir bem, porque trata-se do meu bem-estar, trata-se da forma como eu me encontro, trata-se da minha felicidade em primeiro lugar, não é? E esse é o trabalho, porque é que tudo isto tem que ser, isto é um trabalho muito interior, não é? Eu há pouco falei que nós estávamos em desconstrução. E aqui alguém disse que é uma questão também das mulheres, é verdade, nesta fase, nesta época de pandemia, todos nós temos dificuldades devido ao clima de incerteza. Para os homens é muito pior, devido ao que é expectável do exterior, então o trabalho tem que ser interior para eu sentir que, como sou perfeito na minha imperfeição, e então puxo a minha autenticidade e genuinidade para trabalhar em mim as questões que eu preciso trabalhar para estar seguro, independentemente das opiniões do exterior. Isto é muito complexo e complicado, mas tem a ver com desenvolvimento pessoal, com trabalho que também nós homens temos que fazer. Acredito que todos já tínhamos tido dificuldades durante esta pandemia. E nós estamos a falar sobre isto, e eu posso dar um exemplo assim, muito brevemente. Também nós que estamos neste trabalho de desconstrução, não estamos aqui a dizer que já sabemos tudo. Durante a pandemia, eu pela primeira vez na minha vida tive um ataque de ansiedade. E eu vou dizer uma coisa que parece absurda, que é, eu antes achava que os pretos não tinham problemas relacionados com a ansiedade. É estúpido. Porque além de ser homem, ainda sou homem africano, nascido em Cabo Verde, onde tudo ainda é muito, o machismo então é ainda muito maior, e aí é que tens mesmo que ser forte. E eu inicialmente nem sequer entrava na minha cabeça esta possibilidade de, ok, um ataque de ansiedade, mas devido às circunstâncias da pressão que coloquei em mim, de ok, tenho de cuidar da família e tratar de nutrir todas as necessidades que eles possam ter, de me preocupar demasiado, de querer assumir tudo para cima de mim, chegou uma altura que percebi, um dia estava a respirar assim, ok, o que é que se passa aqui? Para tudo. E pronto, e depois lá está, depois também devido às ferramentas que já tenho, ao trabalho que já vou fazendo, percebi, ok, não, o que é que eu estou a fazer, o que é que se passa aqui? Parei, refleti, eu faço meditação, na altura não estava a fazer, voltei à minha meditação, voltei aos meus pensamentos, aos meus exercícios e voltei a tirar aquele tempo que eu necessito para poder estar bem comigo mesmo, independentemente do que é esperado lá fora, da sociedade, da família, etc. É importante, porque este trabalho é constante, não é uma coisa que temos que fazer frequentemente. Bem, estamos aqui agora com as nossas últimas perguntas. Temos uma até do ponto de vista feminino, que é a Francisca, que pergunta qual é a melhor forma de dar apoio emocional aos homens da nossa vida, principalmente quando eles se fecham. Eu agora atiro para qualquer um de vocês que queira responder, estou à vontade. Ricardo, vá, tu queres falar? Eu estava a pensar, mas também é uma forma que eu tenho cultivado ao longo dos anos, neste último tempo principalmente, que eu pronto, está difícil, como podemos falar para as mulheres, né? Mas o que eu posso dizer
ou pelo menos o que eu tento fazer sempre é pelo menos fazer saber a outra pessoa, sei lá, amiga, amigo, parceiro, parceira, etc., que estou presente, que estou aí, que estou disponível, mesmo não sendo para encontrarmos uma solução imediata a um problema específico, mas é importante, sobretudo neste tempo de pandemia, fazer saber a outras pessoas que estamos disponíveis, que estamos aqui e que toda a gente está a passar por momentos difíceis porque ninguém sabe o que... Pronto, nunca sabemos o que vai acontecer no futuro, né? Nunca. Mas também, provavelmente, muitos de nós que estamos nesta sessão hoje nunca passou por uma pandemia antes. Portanto, é ainda mais difícil, tipo, tentar digerir aquela expectativa de como é que eu vou conseguir lidar com isto no futuro, né? Mas eu acho que e pelo menos acho que pode mesmo funcionar, é tipo, ok, estamos juntos neste processo, estou aqui, e, e acho que uma das coisas que também nos Mentalks fomentamos muito é a escuta ativa. Estamos ali, ouvir, mas com presença, né? Não é só estarmos ali e prestar ouvido para a outra pessoa desabafar tudo, mas também estarmos com essa pessoa a dedicar o tempo e tentar de fortalecer, de afiançar aquele laço, aquele vínculo, porque 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 é importante termos claro que todos nós, todas nós, somos vulneráveis. Sim. Somos pessoas que vivem na vulnerabilidade. Agora é muito mais evidente, né? Porque a incerteza é vulnerabilidade no final. Mas mesmo em momentos de incerteza, eu, como Ricardo, agradeço muito quando uma pessoa fica próxima de mim e para dizer, opa, estamos juntos, estou contigo. Então, é isso. Acho que é a presença e uma escuta ativa pode funcionar. Obrigado. Eu não sei se o James ainda está interessado em intervir, mas ele perguntou se podia ligar o microfone, só para fazer alguma pergunta última. Não sei se ainda estás interessado. James, consegues ativar o som? Não sei. Olá, conseguem-me ouvir? Sim. Olá, viva. Sim. Bem, também não acho que é do interesse voltarmos a 20 minutos atrás. Suponho que posso talvez intervir nesta última pergunta da Francisca. Eu diria que eu tenho maior facilidade de me abrir com pessoas com quem eu me sinto seguro. Imagina, é um exemplo que eu tenho. Eu não vou qualquer pessoa não vai simplesmente sair pela porta de casa e começa a falar dos seus problemas pessoais com tipo um random stranger na rua. Imaginemos, pronto. Acho que isto é um comportamento normal. Da mesma forma, imagina, eu por acaso tenho a sorte de ter alguém, a minha namorada, em quem eu confio imenso e sinto muita segurança. E eu não tenho problemas em falar com ela porque sinto essa segurança. Ou seja, não há medo de ser julgado e há sempre esse sentimento de abertura e que vou ser recebido. Não necessariamente que ela vai concordar com o que eu tenho para dizer, porque, pronto, isso também não é ajudar. O objetivo não é concordar sempre, mas ouvir e simplesmente aceitar aquilo que eu tenho dentro de mim é uma grande parte de criar esse fundo de segurança e de confiança, que eu acho que é importante para qualquer pessoa falar acerca dos seus problemas. Obrigado. Foi Obrigado, uma James. muito boa. Obrigado.
Bem, entretanto, acho que já excedemos até um pouquinho o nosso tempo. Eu queria perguntar se ainda tem alguma coisa que gostassem de mostrar antes de encerrarmos a nossa sessão, e se não, pelo menos para me explicarem um bocado como é que podemos continuar em contacto com o Mentox e entender as vossas próximas atividades e como é que podemos juntar-nos. Olha, eu deixei agora, Luís, antes de mais, obrigado ao James por esta partilha, desculpa, foi mesmo importante e tocaste ali em pontos essenciais, o espaço da segurança, o não julgamento e isso é de facto muito importante. Deixei aqui no chat o link para um documentário que nós usamos muito no Mentalks, que é o The Mask You Live In, que é muito importante porque fala sobre todas estas questões dos estereótipos associados ao género masculino. É muito importante, principalmente para os homens, verem, porque na verdade muitas das coisas, como o Ricardo disse pouco, as mulheres têm muito mais consciência sobre estes assuntos, já falam sobre isto há imenso tempo e nós é que temos andado distraídos ou acomodados, digamos assim, e precisamos mesmo de que outros homens a pensarem mais sobre estes assuntos. E vou agora também deixar aqui um link de um TED Talk que é do Justin Baldoni. É um TED Talk em que ele fala, o TED Talk chama-se Why I'm Tired of Being Man Enough, of Trying Being Man Enough. Também aconselho. Em relação a nós vamos continuar a fazer este trabalho que sentimos que é necessário, não só para nós, mas também para a transformação social, para mais igualdade entre homens e mulheres, para mais liberdade para todos os homens e todos os tipos de masculinidade que existem. E podem seguir-nos no Facebook, Mentalks, e também no Instagram, Mentalks Lisboa. Temos preparados eventos para os próximos dias. Desde já queremos deixar a nota de que no dia 20 nós estamos a comemorar o segundo aniversário do início das nossas atividades em bares e vamos realizar um evento o dia todo, e ele ainda deverá ser divulgado hoje, portanto podem depois consultar, acho que vai ser extremamente importante porque vamos possibilitar diversas conversas em áreas bastante transversais sobre a masculinidade e portanto deixamos já aqui esta dica, save the date, 20 de fevereiro, vai ser um sábado, pronto, e ficam já convidados. Se calhar, não sei se o Ricardo e o Luís querem dizer alguma coisa, da minha parte agradeço Luís, mais uma vez, a Francisca, a Anídia por terem possibilitado este espaço e continuem a fazer este vosso trabalho que é mesmo muito importante, principalmente nesta altura. Obrigado. Bem, entretanto, não sei se o Luís e o Ricardo querem dizer alguma coisa só em jeito de ponto final. Sim. Para já agradecer imenso por terem vindo e terem ficado nesta conversa. Sempre o que o Flávio disse, podem entrar em contato connosco através das nossas redes sociais. Nós temos muita intenção de voltar a fazermos encontros presenciais, mas por enquanto não podemos, portanto o encontro do dia 20 vai ser também online, mas assim que pudermos fazer encontros presenciais, vamos também promover isto, vamos comunicar, e o convite é a que cada vez mais exista mais informação sobre como é que nós podemos, seja, iniciar um processo de desconstrução, podemos questionar a masculinidade que nos foi ensinada, ou podemos tentar de encontrar ferramentas para promover a mudança que muitas vezes sentimos muito dentro de nós e ao ser um tema se calhar muito difícil de falar com outros homens, que é tipo, ok,
eu não me sinto bem com esta narrativa de masculinidade, que o que eu posso fazer com isto. Existem recursos, existe material, existem documentários, livros que estão a ser criados. Portanto, se alguém já tinha qualquer questionamento, qualquer pergunta na sua cabeça, há muita coisa lá fora. E se não, podem perguntar e nós podemos também sugerir coisas. E para já ficamos completamente disponíveis para uma próxima sessão, se quiserem. Por nós, este tem sido brutal. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, nós. Também queria agradecer a oportunidade de ter esse momento aqui com vocês. Acho que foi muito, muito bom. Sim. E fazer esse convite, assim, né, para que mais pessoas possam se somar a esse processo, né, e a gente também está nesse processo de desconstrução e os momentos que a gente pode ter essas trocas, né, hoje a gente falou bastante, mas a gente gosta muito de ouvir, porque é ouvindo que a gente vai tendo acesso a mais experiências, vai encontrando pontos em comum, vai encontrando soluções comuns, porque de fato não é fácil romper com essas normas da masculinidade, né? Então, somem-se a nós, acho que a gente está de braços abertos e vai ficar bem feliz em poder contar com a presença, né, de mais pessoas nas nossas reuniões, nos encontros, né? Mas muito obrigado por hoje, acho que foi uma experiência muito rica. Sim, sim. Posso só falar uma coisa rápida? Fiquei super tocada com aquilo que o Flávio disse sobre o autocuidado. É extremamente importante e acho que vocês devem falar bastante nisso, difundir bastante, porque homem que é homem tem autocuidado. Obrigado, Vitor. Obrigada a nós. Beijinho. Bem, de resto, resta-me agradecer muito, muito a vossa presença. Acho que foi muito importante e a gente deixou andar um pouquinho o tempo, porque também sentimos que realmente estas coisas não se costumam falar, então, pronto, também não vamos restringir muito. Entretanto, eu queria só partilhar com os presentes a nossa próxima conversa, que vai ser daqui a um mês, sensivelmente, no dia 11 de março. Às 5 horas, vai ser com a Isabel Ribeiro, que nos vai falar um pouco sobre o técnico no feminino, as mulheres na engenharia. Estão, obviamente, todos muito convidados para assistir e espero que tenham gostado e até à próxima. Obrigado. Obrigado. Tchau. Adeus. Obrigado, adeus. Obrigado. Fica-se mais um bocadinho, Luís. Estamos agora